Olá, estás a assistir ao Com a Tua Imagem Tu Podes. Estou aqui para ser a tua cúmplice na construção da tua identidade e vou-te mostrar como tu podes. A cada semana trarei temas da consultoria de imagem, crenças, mitos, preconceitos e muito mais para te mostrar o quanto somos exclusivos. Hoje tenho uma convidada muito especial, Irina Golovanova. Doutorada em Estudos Linguísticos e licenciada em Terapia da Fala, tem transformado a comunicação de muitos profissionais numa poderosa ferramenta de sucesso profissional e pessoal. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Com a Tua Imagem Tu Podes. E hoje tenho mais uma convidada muito especial. Agradeço-te imenso a tua gentileza de aceitares este convite. Obrigada eu. A Irina é somente uma especialista em comunicação não verbal e, como eu já tenho vindo a falar várias vezes, tenho debruçado muito nestes últimos tempos sobre este tema. E então, depois de conhecer o trabalho da Irina, ainda mais curiosa fiquei e pensei, ninguém melhor para eu poder trazer aqui para o podcast para nos poder falar muito mais acerca da comunicação não verbal. Portanto, uma pessoa que tem experiência na área e fundamento para poder falar com propósito. E eu ia começar exatamente por aquilo que foi uma novidade para mim quando conheci a Irina e o trabalho dela, que foi The Body Academy. E eu queria que tu me explicasses um bocadinho melhor, porque é uma academia que é dedicada exclusivamente à linguagem não verbal, segundo o que eu pesquisei, espero que esteja correto, e queria que me explicasse um bocadinho melhor qual é o princípio, qual é o grande objetivo desta academia que tu tens. A academia já foi criada há 11 anos, porque eu criei a academia em 2014 e a ideia, e porque que era, por exemplo, não é consultoria, mas a academia, de onde vai este nome assim tão parece académico, é porque eu sou muito académica. E a ideia da academia não é só prestar serviço ao cliente, como por exemplo formação ou consultoria, mas também fazer investigação e promover estudos nesta área. E o que nós estivemos a fazer ao longo destes anos todos? Nós fizemos um dos nossos primeiros estudos em 2013, foi um inquérito sobre o conhecimento, na altura, imagina, há 12 anos, o que as pessoas achavam, sabiam da comunicação não verbal. Fizemos um estudo em 2016, em 2015 na Academia Militar, mas que eu orientei. E agora o mais recente estudo foi finalizado em 2022, 2023. Por isso, o propósito era essa e realmente esta especialização na comunicação não verbal foi também uma escolha bastante consciente e que eu agora suspirei até que parece, mas eu lembro-me uma luta até em casa, quando fizemos assim debriefing com o que é fazer ou não fazer, mas estás muito a limitar a tua área, porque que não fazes comunicação? Fazes tudo, não? Comunicação. Eu não, porque primeiro eu sou da área de comunicação não verbal e depois eu acredito que é como um médico, temos um médico de família, mas quando temos algum problema nós vamos a cardiologista ou vamos ali ao ponto. Exatamente. Então o objetivo da academia era sempre ir ao ponto sobre estudar a linguagem não verbal, trabalhar na comunicação não verbal e depois e fazer a investigação nessa área. É engraçado, estás a focar nesse aspecto porque ao longo dos episódios e das intervenções que eu tenho tido, quando falamos muito em comunicação, as pessoas associam sempre à comunicação verbal e há muito trabalho, há muita gente a trabalhar nessa área da comunicação não verbal, mas sendo pessoas dos números e da ciência, porque eu também me identifico com isso, se formos exatamente às percentagens, não é, como eu tenho vindo a falar muitas vezes, nós deparamos facilmente com este número que é 93% da nossa comunicação é não verbal. Então, porque é que esta não tem que ser a mais explorada e a mais considerada? O que é que tu pensas sobre isso? Assim, da tua experiência, o que é que tu dizes sobre isso? É interessante. É interessante que realmente, porque que nós exploramos mais comunicação não verbal? O que pode acontecer que ou seja, primeiro, também é importante dizer que o conteúdo é importante e toda investigação na área de comunicação verbal é importante. Eu própria sou de letras, a minha primeira... Uma não desfaz a outra, com não tira a certeza. importância da outra. Não. Até eu acredito no poder do conteúdo, no poder da palavra e o conteúdo é importante, tanto o conteúdo da mensagem
tal como o conteúdo da pessoa, digamos Uhum. assim, a formação, o profissionalismo. Agora, acredito também que o sucesso da comunicação depende da forma em que nós comunicamos este conteúdo. Exatamente. Agora, por que não está a ser tão estudado, se calhar, como verbal? Primeiro, não sei se não é da mesma maneira estudado, porque há cada vez mais estudos nesta área. Sim, daquilo que eu tenho É, pesquisado, sim, sim, e é até verdade. as faculdades mais prestigiadas, como Harvard, Uhum. Stanford, Stanford a também. Columbia University em New York, em Nova York, elas têm departamentos que estudam comportamento humano e onde a comunicação não verbal entra. Por isso, já não sei dizer o peso, mas provavelmente também durante muitos anos, ou seja, quando eu comecei a estudar, isso era algo Uhum. novo, Uhum. não era tão estudado porque não há forma objetiva de medir comunicação não verbal. Uhum. Isto é uma luta para quem estuda e investiga nessa área, Sim, e falo entendo. por mim. É difícil. Como que nós vamos medir? É por vídeo? Ok, gravamos o vídeo, mas depois avaliamos o quê? O tempo em que eu gesticulei ou não? Uhum. Ou vamos ver pelos próprios gestos? E há uma luta sobre isto. Eu própria tive, lembro-me, esta dificuldade. Eu, desde que comecei a dar formação, quando comecei a pôr na prática o meu conhecimento da licenciatura, que já era na Uhum. área de comunicação não verbal, ah, era difícil avaliar. Imagina, eu estou a avaliar a apresentação das pessoas no final do curso Sim. e devemos avaliar o conteúdo, que torna-se mais fácil, por exemplo, complexo ou não, usou as palavras ou não, as frases eram longas ou compreensíveis. Ok. Uhum. E depois, a prestação, em termos de linguagem não verbal, eu Falhava. comecei a ter esta luta em como é que eu não posso dizer, gostei, não, estiveste bem, Uhum. ou não, como é que é? Então eu comecei a desenvolver a grelha, eu ainda há pouco tempo estive a organizar o meu espaço digital no computador e encontrei ficheiros Entendi. de 2013 que eram grelhas de observação Uhum. e já na altura ou seja, aquilo tudo evoluiu e depois com tentativa e erro, criei uma grelha e que depois apareceu no meu primeiro livro em 2018, O Poder dos Seus Gestos, Uhum. e que eu proponho como uma grelha de avaliação para uma pessoa poder fazer. Mas na verdade, isto continua a ser um problema. Por exemplo, se nós agora pegarmos ou quisermos montar um estudo sobre a comunicação não verbal, vai haver sempre este problema de objetividade, Uhum. Entendo. De quantificação, na verdade. Pronto, quantificação. quem é das áreas das ciências, sejam elas exatas ou sociais, tem sempre este problema da quantificação. Ok, mas então, sendo tu uma pessoa que tem uma formação na área da comunicação verbal, vamos assim dizer, portanto, Sim, esta não verbal veio como um complemento para depois poderes trabalhar aquilo que tu chamas, neste último livro, não é? Que eu tive o prazer de assistir a um dos lançamentos, que é comunicar para liderar. Portanto, tu vês esta comunicação como um todo, com o sim. propósito de trabalhares a liderança das pessoas com quem trabalhas, basicamente, é isso? E é isso, Uhum. porque comunicação é o nosso principal instrumento que nos permite exercer a liderança. Porque imagina, eu posso ser um líder com visão, eu posso ter uma equipa, posso ter os meios, posso ter o plano como chegar aonde nós queremos como equipa chegar, mas eu tenho que comunicar. Eu tenho que Exatamente. comunicar as minhas ideias, o meu feedback, a tal visão, preciso de motivar as pessoas. Como que eu vou fazer isto? É através da comunicação. Por isso, para mim, comunicação e liderança andam tão juntos que é impossível separar comunicação de liderança. Uhum. Claro que nós temos pessoas que comunicam muito bem, mas não chegam a ser líderes. Certo? E temos muitos líderes, infelizmente, que são líderes, mas Sim, que não sabem comunicar. sim. Ok? E é Ma- uma coisa que o espectador comum consegue percepcionar, não consegue entender a razão, não é? Sim. Não consegue entender, mas é aquele senso comum que a pessoa diz: "Ah, pá, há ali qualquer coisa que não está correta, que não Nós, bate certo", olha, não nós é? estamos a ver isto agora nos É. debates presidenciais. Exatamente, Não vamos exatamente. dizer os nomes, Exato. mas há candidatos em que nós estamos a ouvir ah, qual- Isso. qualquer coisa. Que não dá ali um Não match, dá. não dá match, muito bem. Mas pronto, isso aí também é uma das áreas que eu defendo, que nós fazemos uma avaliação, portanto,
umas pessoas mais atentas, outras menos, umas pessoas mais sensíveis, outras menos, umas com mais conhecimento, outras com menos, mas todos nós temos essa Com capacidade de certeza. criar uma história. Eu até costumo dizer, nós mal vemos a pessoa, já criamos aqui o filme na nossa cabeça e às vezes precisamos dali de algum tempo para fundamentar aquela nossa opinião. Portanto, tudo que se possa, que nós possamos usar para comunicar é sempre bem-vindo e diria, essencial para chegarmos a este lugar de liderança. É isso? É interessante o que tu dizes, nós vamos sempre fundamentar o nosso filme, Certo? e isso vamos fazer sempre. O que é interessante aqui, nós quando vemos uma pessoa, vamos sempre tentar, todos nós, não é porque somos, uns são mais bem educados, outros menos, Uhum. ou melhores ou piores, não tem nada a ver. Uhum. Tem a ver com a forma como o nosso cérebro processa a informação, e sempre quando nós conhecemos uma pessoa nova, ou até pessoa que já conhecemos, mas pela primeira vez naquele dia, nós vamos categorizar aquela pessoa. Porque assim é mais fácil para nós viver, sobreviver e criar relações. E nós vamos colocar um certo rótulo naquela pessoa e vamos organizar esta pessoa numa categoria, seja As profissão, ditas caixinhas, não é? as tais caixinhas, porque assim o nosso cérebro gasta menos depois energia e o nosso cérebro está virado para sobreviver, como gastando menos energias. Por isso nós vamos sempre fazer isto. E depois aquilo que tu dizes, que às vezes precisamos de tempo para justificar. O que os estudos nos dizem? Que nós no fundo vamos justificar é o tal rótulo que já Que já colocamos. colocamos, sim, que é para validar aquilo que Com que construímos. certeza. Boa, é Com isso. certeza. Nós temos, há um estudo interessantíssimo na Princeton, foi feito, e é precisamente isto: as pessoas tinham que avaliar as caras das pessoas com base em nada, ou seja, isso é importante, com base em nada, não viram currículo, não viram experiência, não viram, nem sabiam de que área são estas pessoas. Eles avaliaram os rótulos, era entre lá empatia, competência, vários. Mas depois, o que eles perceberam que quando eles viram os resultados das eleições, porque estas pessoas faziam parte, ou seja, participavam nas eleições, o nível autarquias, se calhar em Portugal, eles perceberam que aquelas caras que ganharam mais pontuação na competência foram aquelas caras que ganharam nas eleições. E é importantíssimo aqui que, no momento em que eu atribuo a competência a uma pessoa, a pessoa não fica mais competente. Certo. Mas o meu voto vai para a pessoa a quem eu coloquei este rótulo. Certo? Se calhar coloquei mal, erradamente, mas já É lá o está. fundamento para a decisão, não é? Sim, e se me perguntares, mas porquê que votaste naquela pessoa ou não na outra? E o fundamento. Exatamente. O tal, porque eu vou fundamentar a minha escolha. A minha escolha. E é engraçado que isso passava agora aqui diretamente, isto parece tudo muito, muito bem organizado, na verdade, mas passa diretamente para o outro tópico, que era a construção da confiança e da credibilidade. Portanto, está claramente associada a isto, não é? Portanto, o que eu costumo dizer é, a nossa imagem já está a transmitir qualquer coisa, não é? Sempre. Já estamos. Sempre. Então, o que eu costumo dizer é, se nós nos preocupamos com esta construção de credibilidade e de confiança, então eu antes vou tentar perceber um bocadinho mais daquilo que eu estou a transmitir, para eu conseguir, de alguma maneira, controlar, vamos assim dizer, a história, a narrativa, vamos assim dizer, que estão a fazer a meu E o que eu quero transmitir. Exatamente, exatamente. Sim, comunicação não verbal. Qual é o papel desta comunicação não verbal na construção da nossa confiança e credibilidade? O primeiro, eu tenho que fazer a revisão para perceber quem eu sou, o que eu quero, onde eu quero chegar e qual a imagem que eu quero transmitir. E depois, há realmente comportamentos não verbais que me podem ajudar. Até a mim própria, porque há inúmeros estudos que nos explicam que, por exemplo, o facto de eu gesticular ajuda-me a construir a minha mensagem e ser mais claro na sua entrega. Ok, se eu sei o que eu quero comunicar, e convém que saibamos, okay, eu consigo alinhar a minha comunicação não verbal ao meu conteúdo e ser mais eficaz. Chego mais rápido onde quero, chego mais longe. Logo, tenho mais confiança. Consegui. Então é um processo quase onde que está o ovo e a Sim, galinha. nós aqui em Portugal temos uma expressão que é pescadinha de rabo na boca, não é? Com certeza. Aquela, não sabemos onde começa e onde termina, não é? Portanto, é um contínuo.
Ou contínuo, não Depois, é? é verdade, é verdade. Depois também nós temos estudos que dizem que uma pessoa que fala com uma voz mais grave, não é precisamente que ela já tem, mas se eu me obrigar, imagina, tenho aqui um folheto e eu vou obrigar-me antes de uma reunião a ler com uma voz mais grave, Uhum. e eu vou confiar mais naquilo que eu digo, vou sentir-me mais confiante. Por isso, novamente, comunicação não verbal ajuda-me na minha construção, na forma como eu me apresento a este mundo. Uhum. E depois acontece outra magia, é que eu trabalho a minha autoconfiança por dentro, Uhum. encontro a melhor forma e depois os outros começam a pressionar-me pela tal forma em que eu vou aparecer. E as pessoas vão atribuir-me mais poder social, Uhum. mais confiança, mais credibilidade, vão acreditar na minha mensagem se a minha comunicação não verbal corresponde àquilo que eu realmente defendo. Muito bem. Isso é engraçado porque, lá está, está a fluir tudo muito direitinho, até estou impressionada. Isso vai-me levar exatamente para outra questão, que é a congruência e a consistência. Portanto, sendo que isto não é? É um ciclo, é a tal pescadinha de rabo na boca, então eu, trabalhando a parte interna, sei e tenho mais confiança, sinto-me mais credível, automaticamente esta consistência e esta coerência com aquilo que eu sinto por dentro vai facilmente também transpor-se, Expresso. vai para fora. Ao ter para fora o feedback do outro, vai alimentar a minha credibilidade, a Com minha certeza. autoestima, portanto, este leva e traz, ou este feedback é Sim. importante também para esta consistência e congruência, porque muitas das vezes o que é que nós vemos? Hoje em dia se calhar já nem tanto, porque as figuras públicas já trabalham mais seriamente isto, mas se calhar lá no início víamos às vezes alguns discursos, algumas posturas em determinados contextos e depois víamos a pessoa fora daquele contexto e havia ali um E desfazamento, já não era a mesma coisa, não é? não? E hoje em dia já se começa a perceber que esta consistência é importante para manter, porque não é só criar a credibilidade, também é preciso manter a credibilidade, portanto, ter Tal esta qual. constância, não é? É De consistência a e consistência, credibilidade. Por exatamente. isso, sim, todo este processo funciona e bem se são estes dois parâmetros cumpridos, é consistência e congruência. É porque, tal como tu disseste logo no início, que as pessoas sempre fazem avaliação, ou seja, Uhum, sentem. E é verdade que nós não precisamos de fazer avaliação de género, ele hoje estava a falar, mas não estava a gesticular. Por exemplo, ou quando eu faço análise de alguma entrevista e fico mais atenta, sou mais picuinhas, comparo com. Não, não, as pessoas que estão no sofá a ver debates ou veem o seu chefe a falar no gabinete, uhum, elas não vão fazer esta avaliação, mas vão a tal sensação. uhum. Não? Vai sempre gerar uma sensação. Sim, eu até às vezes os comentários que recebo depois das minhas análises, por exemplo, na televisão, dizem, pois, agora faz sentido. E eu não sabia, mas eu senti que o comportamento era estranho. Ou seja, Uhum, algo não era estranho. Pronto, as pessoas sempre veem. Agora, o que é a consistência e congruência? Congruência é quando aquilo que eu digo ou aquilo que eu defendo está de acordo com aquilo que eu faço ou mostro. E isto certo. pode ser ao nível macro, ou seja, a nível macro e ao nível micro. Macro é, vamos imaginar, eu estou a defender o bem-estar dos animais, depois não posso andar se calhar com um casaco De pele de pele, natural, por exemplo. certo? Ou se eu digo que não gosto quando as pessoas chegam atrasadas, convém eu própria não chegar atrasada. Pronto. Sim. Comportamento, aquilo que eu digo, junto com o meu comportamento, é o nível macro. Mas depois, ao nível micro, é quando nós estamos a falar de uma conversa nossa. Imagina, eu estou a dizer redondo. Não está bem. Ou seja, eu estou a dizer que nós queremos, nós estamos muito contentes com esta situação. E depois não faço nada que seja contente na minha cara ou na minha voz. Então isso parece estranho e as Uhum, pessoas, se calhar não vão fazer esta análise, mas vão sair com aquela sensação de uhum. alguma coisa. Perde-se ali a tal credibilidade daquela pessoa, daquele discurso, não é? Com certeza, porque Uhum, nós quando vimos algo, sentimos que algo não bate certo, nós começamos a desconfiar. Então, não acredito, se calhar não confio. Por isso, se é possível tornar a nossa comunicação congruente, sim, aliás.
no meu livro, Comunicar para Sim, Liderar, sim. de que Há tu, lá, que há tu lá já um, referiste, sim, há lá sim, um capítulo só sobre isso. consistência e Sim, credibilidade. sim. E eu dou várias estratégias ou dicas como pode tornar a vossa comunicação mais congruente, tanto através da voz, através de gestos. É possível? Sim. Se isso é preciso ser mais atento e consciente no que está a dizer, com Claro, certeza. claro. Mas ainda é melhor, porque assim garante que o conteúdo esteja bem preparado, porque isto vai obrigar a pessoa a pensar naquilo que vai dizer e, Sim. e depois como vai dizer. E há este parâmetro ainda, esta característica que é importantíssima, é a consistência. Uhum. Porque quando algo é consistente, dá-nos sensação que é estável. E se é Certo. estável, é algo em que eu posso confiar e eu acredito nisto. E além de ser consistente, ou seja, estável, ainda parece previsível. Uhum. Claro que nem tudo o que é consistente é previsível. Sim, Há sempre cisnes negros. certo. E há sempre algo que pode acontecer. Mas dá aquela sensação. E lembram-se que se isto dá-me esta sensação, eu vou construir a minha relação com esta pessoa com base naquilo que me parece. Certo. Enganei-me, olha, azar da pessoa Sim, que viste? ficou mal rotulada naquele Exatamente, momento. exatamente. E isso, sabes, consistência. Estava a pensar em alguns casos mediáticos em que nós Uhum. podíamos ver estes exemplos. Victoria Beckham. Uhum. Se calhar não é a grande fã da Victoria Beckham, tudo bem, mas agora por causa da Um exemplo. recente série dela que Sim, estava na sim, Netflix, sim. eu por acaso era grande fã. Eu era grande fã dos Dos Spice Spice Girls. Girls. Oh, meu Sim, mas Deus. isso são outros tempos. De Não outros- vamos denunciar, Claro. não vamos denunciar. Mas sim, E pronto, eu conhecia ainda naquela altura. ok. Quando ela começou a fazer uma outra carreira, que era na moda, designer, ela própria até na série conta, ela diz que eu tinha que me vestir para trabalhar. Então ela começou a mudar o seu look. Uhum. E no início, aquilo era uau, o que é? Quem é que acha que ela é agora? Porque que é essa roupa? Uhum. Mas como ela estava a ser consistente ao longo já dos 20 anos, Sim, nós já ninguém levanta dúvidas quem é Victoria Beckham. certo. E nós sabemos deste padrão e provavelmente vai se manter. Ela até no campo agora do futebol a celebrar mais um prémio, algo do David Beckham, ela aparece de blazer, Uhum. ok? Sim, ela manteve uma consistência, apesar, ela mudou de papel, digamos assim, não Sim, é? Ela passou da cantora e da esposa do futebolista famoso sim. e passou a construir uma carreira própria, mas mesmo nesta mudança, houve ali, ok, no todo Ela mudou e mudou, depois mas depois, lá está, é como tu falas, manteve ali uma coerência e uma consistência da imagem e de toda a comunicação que ela tem. sim, E muito engraçado também, engraçado teres referido isso. Tudo o que está à volta dela, seja o marido e os filhos, também têm ali uma coerência e pronto, e tem que manter a provavelmente. marca. Exatamente, É a marca, exatamente. porque Exatamente, era isso que eu ia Beckham dizer. já é uma Já marca. é uma marca, portanto, seja uma marca de, portanto, uma empresa, seja uma persona, vamos assim dizer, portanto, Sim, a regra é a mesma, não é? é manter consistência e ser Consistência, congruente. exatamente. E claro que seria estranho, por exemplo, ela, falando da congruência, ela vestir-se de forma clássica e promover este clássico chic, não sei qual, estou completamente, tu se calhar sabes Sim, melhor. sim, mas sim, Sim, mas já está imagina, ali um a bocadinho. roupa que ela ia criar ia ser completamente diferente. Não podia, Não podia, não podia não ficar podia, incoerente completamente. por exemplo. As pessoas iam reparar nisso. Agora, alguns casos menos bons, assim, da consistência, faz-me pensar do Pedro Nuno Santos. 5, num caso, sim. É um caso. Hum. Provavelmente ele não teve tempo. Ou seja, ele mudou quando ele saiu, digamos assim, saiu do parlamento e Uhum. começou a ser uma figura que concorre para Para legislativas, sim. para ser primeiro-ministro. Ele mudou, mas não houve tempo suficiente para nós nos habituarmos. Há uma nova imagem dele, provavelmente. E mesmo se ele fizesse e depois seguisse, ele até dentro deste pouco tempo que teve, Voltou a mudar. voltou a mudar várias vezes. Até os Uhum. cartazes, os últimos cartazes para as legislativas, Uhum. ele apareceu tanto
Gravata, de gravata, tanto sim. com aquela camisola preta de gola alta, e Uhum. acho que ainda houve uma que era só de camisa. Sim, Mas, acho ou que sim. seja, pelo menos 3 looks assim E diferentes. naquilo que é a imagem de um político, isso tem um impacto muito grande e que traz essa tal tira essa consistência e, portanto, aquilo as pessoas percepcionam Sim, é algo que não é credível, não é? sim, É é algo algo. que não se pode confiar tanto, não Não é? posso acreditar, não posso confiar, porque quase, ok, ele não tem imagem estável, consistente, Exatamente. e senão, quem sabe o que vai a seguir. Não é? Acho que o pensamento Não traz a tal é este. segurança que tu falavas, não é? Tal qual. É. Eu não sei, não sei, de certa forma nós fazemos, por exemplo, eu faço este tipo de análises de forma muito consciente, Uhum. mas eu acredito que as pessoas não fazem esta análise mesmo de, ai não, ela apareceu em 3 roupas diferentes, em 3 cartazes diferentes. Não, não acredito. Não, não faço. Mas Mas a sua sentem, decisão é é, baseada é nisso. irracional, é Uhum. irracional. É. E eu acho que aqui novamente fica uma questão, mas até que ponto é justo, por exemplo, um político ficar com carreira prejudicada, de certa forma, Sim. só pela roupa, por exemplo, ou pela percepção das pessoas. Uhum. Eu às vezes digo que a vida não é justa. Sim. Também E, uso na muito verdade, uso essa frase muitas vezes. se nós vivêssemos num mundo com os unicórnios a saltarem por cima das nuvens e nós Sim. todos avaliávamos as pessoas com base realmente na experiência, no Uhum. feedback dos Uhum. clientes, nos casos de sucesso, sim, seria justo, Uhum. mas na verdade não acontece isto. Não E é real. não é real. E Uhum. novamente não é porque nós somos maus ou más, mas porque é assim que o nosso cérebro processa informação. Enquanto ele está a fazer isto, isto vai existir. Exato. Por isso, E o que é que tu achas? Eu quando falam às vezes um bocadinho disso, às vezes acontece muito, não é? Porque ainda eu acredito, em Portugal a imagem não é visual, tudo o que é visual, as pessoas ainda desvalorizam bastante porque levam para o que interessa é eu ser inteligente, o que interessa é o meu currículo, a minha experiência, não sei o quê. Eu costumo dizer uma coisa que as pessoas às vezes riem-se, mas não é verdade. Isso, pois é muito bonito realmente, mas ninguém anda aí com detetor de personalidade nem de tal e qual. competências. Então, eu costumo dizer, nos dias que correm, com a quantidade de informação que hoje em dia nós temos, É e verdade. eu acho que é inocência, para não dizer se calhar um bocadinho pior, é inocência as pessoas pensarem que a imagem não Yeah, impacta. yeah. É inocente no mínimo. No E mínimo. quando estamos a falar de pessoas com estes cargos públicos que, mais uma vez, têm equipas que certamente falam sobre isto e que têm conhecimentos a este nível, portanto, eu acho que é mesmo é ser inocente, Sim. não saber, não poder usar essa ferramenta, porque é uma ferramenta, não E é? Tudo o que nós estipulamos e na parte mais da consultoria de imagem, sim, o que que é cores, vestimos, que o que é cor. modelos, portanto, tudo isto que carrega um conjunto de simbologia que está devidamente fundamentada, portanto, não é achismo, não é? Porque se Sim. assim fosse, eu também teria alguma dificuldade, não é? Mas não é algo que está devidamente fundamentado e às vezes as pessoas não quererem olhar um bocadinho para isso também, não te parece? Eu estou a pensar, provavelmente porque quase isto vai dar trabalho outra vez. Outra vez eu Exato. tenho que pensar numa Olha que coisa, isto já aí tenho tanta coisa. noutro aspecto que eu falo imenso com clientes. As pessoas não querem sair da zona de conforto, não é? Um Sim, bocado eu isso. já, eu já tenho que pensar, eu tenho 1000 tarefas no dia a dia, já tenho que pensar em entregar bem o trabalho, fazer bem o relatório, ainda tenho que pensar na forma como eu vou comunicar este relatório, o que é que eu vou vestir naquele dia. Uhum. Dá trabalho, mas Dá, também dá dá resultados. resultados. Dá resultados. E eu não sei se eu gostei desta palavra. Ah, sim, as pessoas. Eu também ouço isto quando dizem. Inocência, assim, É, até sim, 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 ignorância, sim, vá. sim. Quando dizem, mas Quererem ser ignorantes. sim, as pessoas não deveriam gostar de mim como eu sou. Pá, não, as pessoas não devem nada, na verdade. Sim. As pessoas, nós Tu é que entramos. tens a responsabilidade de mostrar aquilo que Sim, és. é. Nós entramos num banco, achamos que ficamos mal atendidas ou não Uhum. gostamos, eu não vou justificar nada, eu vou sair, vou entrar pela porta ao Exatamente, lado, vou a outro banco. exatamente, E connosco também é assim, nós também somos exatamente, prestadores de serviços. exatamente. E eu sou muito contra, porque depois dizem, então eu tenho que parecer quem eu sou. Não, não, não. Sou muito contra desta de parecer quem eu não sou. Ou seja, é quase tipo,
ok, vou tratar Criar de personagem. personagem, mas depois não tem nada, não tem nada Então dentro. caímos exatamente num outro ponto que tu querias focar, que é exatamente a autenticidade. Autenticidade. Ok. Que é mesmo esta parte assim que é mesmo para chamar a atenção. Tudo isto é muito importante, a consistência, a congruência, portanto, tudo isto não podemos ser ignorantes ao ponto de achar que não é importante, mas isto tem que ser Yeah. feito de uma forma autêntica e genuína. E isso obriga-nos a saber quem somos, o que queremos, o que queremos transmitir. Eu sou muito contra fazer uma fachada Uhum. e, na verdade, pela experiência e pela vida, posso-vos dizer que uma pessoa que faz só fachada e não tem o conteúdo, muito rapidamente nós percebemos Completamente. disto. Podemos voltar a falar dos dos debates dos presidenciais, tá? Ou seja, tivemos uma imagem, depois começa a porcaria. Uhum. O que me dói ver e o que me motiva a continuar a trabalhar Uhum. é quando uma pessoa tem conteúdo, Sim. tem o que para dar, Então é mais tem fácil trabalhar. ideias, não, e tem ideias, tem serviço fantástico, tem produto, tem conhecimento, formação, tudo, e depois não consegue transparecer isto. Certo. Estes casos é que Dá pena. Dá pena. dá pena, dá mais interesse trabalhar quando uma Uhum. pessoa, ok, diz, está bem, o que é que eu posso fazer? E assim, bora lá, vamos ver. E não precisamos de encher depois com conteúdo. A pessoa Uhum. tem este conteúdo, Exato. mas não comunica, não chega mais longe, não é valorizada, ou não consegue o tal emprego que queria, porque não consegue comunicar aquilo que tem. E quando finalmente, depois todas as peças do puzzle Se se encaixam. encaixam, sim, quando Uhum. sabemos quem somos, o que queremos, porque também é importante. Imagina, eu vou para uma entrevista de emprego, ou seja, eu preciso de trabalho sem dúvida, mas convém saber o que eu defendo e que, que empresas eu quero escolher. Há muitas empresas no mercado e há muitos que procuram emprego. Uhum. Convém saber para onde eu quero ir, porque também vocês vão passar naquele emprego a maior parte do tempo. Exatamente. Então é sempre uma questão de dinheiro, é sempre questão de eu estou alinhada, eu defendo aquilo que a empresa Eu também defende. defendo isso e eu costumo dizer que quando isso acontece, nós quando conseguimos chegar a um patamar em que somos nós a escolher para onde vamos trabalhar e não o contrário, eu acho isso assim, fenomenal e muito valioso, ao ponto de, quando nós conseguimos chegar a esse ponto, é aí que tu consegues entregar e consegues perceber como é que te vais diferenciar e que valor é que vais agregar àquela empresa ou àquela equipa. Porque tens este conhecimento que tu falas, este autoconhecimento, eu sei o que quero, sei o que sou capaz, sei para onde posso ir, aonde Sim. posso chegar e chegas a uma entrevista, chegas a uma equipa e diz, ok, o meu valor, o que eu posso agregar, o que eu posso acrescentar é este. Então entras logo numa posição de diferenciação. Porque vão haver obstáculos sempre. Óbvio. Agora, é mais fácil ultrapassá-los quando nós estamos no sítio certo para nós. Exatamente. E aqui também é assim, tinha aqui uma ideia ainda para chegar onde queremos, ou fazer, ou conseguir o cargo que nós queremos, Uhum. é preciso saber comunicar quem somos. Saber quem somos e comunicar isto. Muitas vezes, quando alguém pergunta, fala-me sobre si, Maior nem dificuldade. precisa de ir para a entrevista de emprego para isto acontecer, basta Exatamente. numa entrevista. Nós nos conhecemos, mas imagina ser. Convidavas-me porque ainda não me conhecias, vias-me na internet, colocavas uma questão, olha, fala-me sobre si. Por exemplo, e o maior erro das pessoas é que eles começam a falar sobre de onde sou, Uhum. a idade que tenho, a quantidade dos filhos, cães, gatos que eu tenho, que, na verdade, não interessa nada se nós estamos no contexto profissional. Exato. No contexto profissional, quem eu sou é o valor que eu entrego aos meus clientes, como eu posso ser útil à sociedade, às pessoas que me Ou à vão entidade, ouvir, à instituição que sim, estamos. e porque que eu? E porque que não outra pessoa? Exato. E nós aqui voltamos à comunicação. Sem dúvida. Saber quem eu sou, saber comunicar quem eu sou, o que eu faço de diferente, porque que eu, e Não é outra pessoa. aonde eu quero ir. Exatamente. Muito bem. Assim, o que é que nos podes deixar aqui? Obviamente que percebendo
que é a comunicação não verbal e da forma como tu a trabalhas e este alinhamento e esta ligação com a imagem, como eu gosto de falar, como um todo, não é? E sempre de dentro para fora, portanto, na minha ótica são duas áreas que se complementam bastante, mas assim, que, que frase que tu podes deixar a quem nos está a ouvir, para quem ainda não pensou muito à séria sobre isto, porque o meu podcast nesta primeira fase tem sido muito sobre isto, sobre alertar as pessoas para questões, crenças que às vezes as pessoas não param para pensar e não Uhum, valorizam, mas depois conseguem identificar no outro, mas aquela pessoa conseguiu isto, aquela pessoa tem aquela imagem, sabes uhum. aquela questão de, a pessoa teve sorte, não é? E a sorte tem muita coisa por trás, não é? Então, assim, o que é que tu poderias dizer a quem nos está a ouvir e que começou a pensar nestas coisas, começou a refletir sobre isto, qual é que será o passo seguinte que a pessoa pode dar, para além de comprar o teu livro, obviamente, Os recomendo, dois. os dois, mas o que é que pode fazer mais para começar a aumentar esta consciência? Bom, é aquilo de que ninguém gosta de fazer, é gravar-se. Uhum, boa. Eu não sei se tu fazes este exercício, é depois rever aquilo que nós estamos a gravar, Uhum, e nem precisas de responder. Por exemplo, durante muitos anos, tinha dificuldade mesmo. Eu ia à entrevista, imagino na televisão, e depois, quando chegava à casa, uhum. perguntava a toda a gente como correu, recolhia o feedback, mas nunca via. Nunca fiz, boa. Porque custava-me ver, quase, custava-me, não é porque era tão mau, eu estava com medo que ia ser super mau, Uhum, e, e é um exercício que custa fazer. sim. E antigamente custava ainda mais, porque quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos Blueberry, né? Aqueles telefones que Sim, gravavam sim, sim. pessimamente. Sim, sim, Pronto, hoje em dia já não há desculpas, nós todos sim. temos telemóveis, basta pôr, e em vez de gravar um vídeo para Instagram, é gravar como, por exemplo, está a explicar alguma coisa. Nem precisa de ser junto com alguma pessoa e reunião verdadeira. Imagina, está a preparar uma apresentação, está a preparar uma conversa com alguém, põe a câmera e Uhum, fala como se fosse com esta pessoa. E depois observe como que foi, gostou daquilo que viu, uhum, como que foi a sua postura, como que foi a sua voz, onde que estavam as mãos, será que ele está a roer aqui as unhas, será que uhum, tocou no cabelo 1000 vezes em 60 segundos. uhum, Ou seja, é ver, não é com crítica, é com carinho e ver o que eu posso fazer diferente. E para quem não está pronto para ver-se no vídeo, pelo menos gravem a voz. uhum, Aquilo que está a tentar explicar ou comunicar, grave num telemóvel. uhum, E ouça, está claro, não foi confuso, a sua uhum, voz não falhou, havia estalitos, uhum. havia algumas bengalas, porque isto tudo, tanto a voz como a comunicação não verbal, porque faz parte da comunicação não verbal, contribui para a sua imagem. E se for uma frase para deixar é: lembre-se que mesmo sem falar, já está a comunicar. É isso mesmo. Obrigada, até à próxima. Obrigada por estares desse lado. Para continuares este caminho da construção da tua identidade, com a tua imagem tu podes, segue-me para receberes as notificações dos próximos episódios em primeira mão. Deixa-me ideias para novos episódios ou dúvidas, vou adorar gravar para ti. É sempre um prazer estar deste lado. Espero por ti no próximo episódio.